Boa noite, irmãos. Abramos as nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 7. Capítulo 7, versículo 8 ao versículo 11. Espero que todos tenham encontrado. Diz assim a palavra do Senhor: Porquanto ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo. Embora já me tenha arrependido, vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Agora me alegro não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresse. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Porque quanto cuido não produziu isto mesmo em vós, que segundo Deus foste contristados. Que defesa, que indignação, que temor, que saudade, que zelo, que vindima. Em tudo destes prova de estardes inocentes neste assunto. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus, muito obrigado pelas Tuas graças derramadas sobre nossas vidas e por podermos, Senhor, cultuar, mesmo em meio às circunstâncias dessa pandemia que tem assolado o mundo e tem ceifado vidas. Queremos Te agradecer porque em meio às dificuldades o Senhor tem nos dado graça e meios de podermos nos reunir como igreja e cantarmos louvores e adoração ao Teu nome. E podemos, Senhor, ter uma porção da Tua palavra para nos alimentar, nos edificar e nos dar, Senhor, cada vez mais esperança da Tua volta e de que o Senhor cuida de nós, mesmo apesar do que somos e apesar das circunstâncias. Mais uma vez, Senhor, nos alimenta com a Tua palavra, usa a minha vida para a glória e louvor do Teu nome. Amém. Meus irmãos, o primeiro versículo que lemos, Paulo, o assunto desse capítulo 7, é a carta severa e a alegria que o apóstolo Paulo tem em ter escrevido esta carta. Na verdade, carta severa, estou indo já até um pouco adiantado, é o nome que os teólogos dão a uma possível carta que o apóstolo Paulo escreveu em um tom severo de admoestação aos coríntios. A igreja de Corinto, Paulo fundou ela quando ele saía de Atenas rumo a Antioquia. No capítulo 17 de Atos, Paulo ele funda a igreja de Corintos e ele fica cerca de 1 ano e 8 meses. Logo depois ele se retira em sentido a Antioquia na sua segunda viagem missionária. Logo na sua terceira viagem missionária, o apóstolo Paulo ele faz um percurso diferente e ele se instala em Éfeso durante 3 anos. Nesse período que ele está em Éfeso, ele escreve 1 Coríntios. 1 Coríntios, a carta que temos, não é a primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios. Se você ler 1 Coríntios 5, 9, o apóstolo Paulo disse que ele já tinha escrevido uma carta aos irmãos. Quer ver? Confira comigo rapidamente, por gentileza. Rapidinho, se os irmãos me acompanharem rápido, para não perdermos tempo, vamos entender. Já em carta vos escrevi, a indicação de que Paulo já tinha escrevido uma outra carta, que não é 2 Coríntios. O capítulo 7, o versículo 1, também diz: Porquanto ao que me escreveste,
a carta, os irmãos em Corintos e o apóstolo Paulo, eles estavam constantemente trocando informações. A partir do capítulo 7 de 1 Coríntios, Paulo ele vai responder aos questionamentos que os coríntios tinham, das dúvidas, das queixas. Por ter Paulo passado esse período de 1 ano e 8 meses em Corinto, com a ajuda de Priscila e Áquila, fundou ali a igreja de Corinto. A igreja de Corinto, logo que Paulo sai da sua segunda viagem missionária, a igreja de Corinto ela traz muitas questões ao apóstolo Paulo. Parece que Paulo também fez uma visita pessoal. A primeira carta de Corinto dá a entender que Paulo fez pelo menos 2 visitas à igreja de Corinto. Nessa estadia, quando ele estava em Éfeso, uma viagem rápida, e por conta das repetições desses problemas, e parece que Paulo foi confrontado de uma forma veemente por alguém, e então Paulo ele escreve esta carta que nós lemos aí no versículo 8 de 2 Coríntios. E o tom dessa carta é um tom severo. Alguns teólogos, alguns estudiosos vão dizer que essa carta de 1 Coríntios é o capítulo 10 ao capítulo 13 da segunda carta. Porque dá-se a entender que o primeiro capítulo até o capítulo 7, Paulo ele está de uma forma abrindo o seu coração para a igreja de Corinto, pela alegria, pela receptividade que os coríntios deram quando Paulo mandou repreender tanto aquele camarada imoral, lá do que deitava-se até com a sua própria enteada, como também com aquele que havia repreendido o apostolado do apóstolo Paulo, que havia colocado em xeque o apostolado do apóstolo. Então Paulo ele escreve em 2 Coríntios, do capítulo 1 ao capítulo 7, Paulo ele traz esse tom de alegria, de mansidão, de gozo pela receptividade dos coríntios. E o capítulo 8 ao capítulo 9 é aquela parte onde Paulo ele vai reiterar o pedido de oferta para ele levar para Jerusalém. Mas o capítulo 10 ao capítulo 13 tem esse tom de severidade. E é aí onde o apóstolo Paulo ele repreende aqueles que tinham colocado a igreja contra ele, e ele vai de uma forma, de um tom duro, muito severo, vai repreender esses falsos apóstolos. Na verdade, até repreendeu o apostolado desses tais. Não é difícil nós entendermos que a carta ela pode mudar desse tom de um momento para o outro, devido aos temas que o apóstolo Paulo visava tratar. Até porque, desde as antiguidades, não há registro histórico de que houvesse 2 cartas, ou que houvesse a carta de 2 Coríntios dividida em 2 partes. Todos os registros que temos, desde os tempos mais remotos, 2 Coríntios está completa, desde o seu capítulo 1 até o capítulo 13. Mas os versículos em que lemos, meus irmãos, eu queria observar com vocês alguns detalhes, e eu queria intitular o tema dessa mensagem, os resultados de uma repreensão severa. E nós vamos ver nos versículos em diante quais foram esses resultados. Está lá no versículo 11. Os resultados dessa repreensão severa. Primeiro, defesa é um resultado. O primeiro resultado dessa repreensão de Paulo, dá-se a entender que os irmãos eles entraram em defesa do apóstolo Paulo. Indignação, temor, saudade, zelo, vindima. Essa palavra vindima, a Almeida Revista Século XXI, ela traz o sinônimo dessa palavra vindima, que é vingança. Aí no sentido aí de que os irmãos tomaram a labuta do apóstolo Paulo, que estava à distância confrontando os falsos mestres. Então é um dos resultados essa vingança, no sentido mais amenizado, de que os irmãos tomaram a dor do apóstolo Paulo e repreenderam os falsos apóstolos e os falsos mestres. Então queria que nós meditássemos nessa noite um pouco da severidade
resultado de uma repreensão severa. Eu queria já de primeiro modo que os irmãos começassem a observar comigo que o apóstolo Paulo ele não se deteve em ser severo com esses falsos mestres. E aí veja o próprio versículo 8, como é que o apóstolo Paulo começa dizendo: porquanto ainda que vos tenho contristado com a carta. O apóstolo enviou uma carta que trouxe tristeza para a igreja. E nesse sentido, nós podemos às vezes observar o nosso contexto, que muitas vezes é preciso aquele que dirige a igreja, aquele que está em frente a um trabalho, ele sempre está com muito cuidado, para não trazer nenhum tipo de desconforto para a igreja, porque de primeiro modo, ou a igreja ela rejeita, ou até mesmo esses mestres que nós temos hoje, os pastores, eles vão ser trocados de imediato. Conheço vários casos de muitos pastores que quando confronta a igreja com palavras duras devido a pecados, a igreja simplesmente troca de pastor. A igreja de Corinto não fez isso. O apóstolo Paulo não amenizou o conteúdo da carta, ele escreveu de uma forma dura e severa, e a igreja de Corinto ela não fugiu com o apóstolo Paulo. Pelo contrário, a igreja de Corinto ela acolheu a repreensão do apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo também não fugiu da responsabilidade que lhe era devida de repreender a igreja de Corinto, porque estava de uma forma direta acolhendo os falsos apóstolos. Mas veja, meus irmãos, eu queria observar com os irmãos alguns detalhes, para que haja esses frutos dessa repreensão severa. Eu queria que os irmãos observassem algumas palavras que eu chamo de palavras-chave nesse texto, que é a palavra contristamento. Essa carta, para que tivesse tido esse resultado desses que nós veremos logo a mais, primeiro os irmãos se contristaram. A carta que o apóstolo Paulo escreveu aos irmãos tinha um tom severíssimo e os irmãos se contristaram. Mas se você for ler no versículo, na verdade, cada versículo aparece a palavra contristado, se entristeceram. No versículo 8 a palavra aparece, se entristeceram. Também no versículo 9 a palavra, na verdade no versículo 9 aparece 3 vezes. No versículo 10 também aparece a palavra se entristeceu segundo Deus. E no versículo 11 também ele vai dizer que que vocês foram contristados segundo Deus novamente. Ele traz 2 vezes. Primeiro, esse contristamento, esse quebrantamento é necessário quando a igreja ela é repreendida pela palavra do Senhor. Não são raros, muitas vezes o pastor ele precisa repreender de uma forma severa a comunidade em que ele está à frente, e esse ato de repreensão que o líder ele tem que trazer para a igreja tem que acolher e buscar no Senhor contristamento. Por que eu digo que buscar no Senhor contristamento? Porque é necessário. O contristamento ele vai nos levar ao arrependimento. 2 fatores que sempre deve seguir a caminhada do verdadeiro cristão: a busca pela fé. É claro que eu não estou aqui me referindo à fé como ato soberano de Deus, mas a busca de nos deleitarmos na palavra de Deus, em buscar um aumento da nossa fé, da nossa confiança em Deus, e uma busca pelo arrependimento. Martinho Lutero, na sua primeira 95 teses, ele escreveu que quando o Senhor, o nosso Deus e Mestre, o Senhor Jesus Cristo, disse: arrependei-vos, ele quis que toda a vida dos cristãos fosse de um contínuo arrependimento. Para que nós venhamos sermos edificados na nossa vida cristã, nós precisamos ter essa busca constante de um coração quebrantado, contristado, buscando constantemente o arrependimento. Alguns
É perceptível que em alguns contextos cristãos, algumas denominações se reúnem, mas não há mensagem no púlpito, não há endereçamento nos louvores, para que o cristão ele busque diante de Deus arrependimento pelos seus pecados. Primeiramente por quê? Vejam, meus irmãos, a igreja aqui de Corinto era uma igreja bíblica. Existiam muitos problemas, mas era uma igreja bíblica. E essa igreja, nós sabemos, meus irmãos, até mesmo lendo o capítulo 7 de Romanos, que o cristão, por mais que ele seja regenerado, tenha nascido de novo, mas nós, como seres caídos, nascidos em pecados, fomos justificados, santificados, esperamos a glorificação, e o texto de Romanos vai dizer que nós já fomos glorificados, mas nós somos capazes de coisas terríveis. Não é de se duvidar dos atos temerosos que nós conseguiremos fazer. E aqui o apóstolo Paulo ele vai dizer que a repreensão que nós não temos o conteúdo da carta, de qual foi realmente o conteúdo de como Paulo repreendeu os coríntios, mas essa repreensão trouxe aos coríntios, aos irmãos em Coríntios, um contristamento, trouxe uma tristeza, trouxe uma busca pelo arrependimento. E é desta forma que nós devemos proceder quando nós somos repreendidos segundo a palavra de Deus. Se a palavra de Deus toca em seu coração, ou se você venha a um culto como esse, é necessário que nós, na nossa labuta, na nossa caminhada cristã, nós estejamos sempre dispostos a reconhecer diante de Deus que nós somos pecadores. Nós precisamos constantemente nos voltarmos para Deus e buscarmos diante de Deus uma medida de contristamento diante do Senhor pelos nossos pecados, e uma busca também pedindo ao Senhor que Ele nos leve ao arrependimento. Lembra do Salmo 51? Davi, ele já rei, teve toda a sua caminhada cristã, em um descuido qualquer, ou até mesmo não podemos medir qual foi o nível desse descuido, mas Davi cai, Davi peca, e ele escreve aquele belíssimo salmo, expressando toda a sua vontade de que Deus levasse o seu coração ao arrependimento, a um quebrantamento profundo, para que daquela forma ele diz lá em meados do salmo: cria em mim, Senhor, um espírito reto, e não me lances fora da tua presença. Cria em mim, Senhor, um espírito reto, e não me lances fora da tua presença. Vejamos no versículo 9: agora me alegro não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento. A tristeza que a carta produziu aos coríntios levaram eles ao arrependimento. Meus irmãos, nós precisamos reconhecer que nós, como cristãos regenerados, nós como mesmo após sermos justificados pelo sangue, pelo próprio ato de Cristo, sendo santificado pelo sangue de Cristo, esperando a glorificação do Senhor, nós cometemos atos que nós precisamos buscar diante de Deus arrependimento. Nós precisamos buscar diante de Deus arrependimento. E a forma como os coríntios encontraram esse arrependimento foi por uma dura carta que o apóstolo Paulo os escreveu. O apóstolo Paulo ele não fugiu da sua responsabilidade, e a forma como os irmãos em Corinto receberam essa dura repreensão é de digno louvor, porque é desta forma que nós precisamos proceder, meus irmãos. Nós não podemos rejeitar a repreensão do Senhor. Apocalipse, na carta que o Senhor escreve a Laodiceia, ele vai dizer que ele castiga e repreende a quem ele ama. Muitas vezes, nós, nos nossos dias atuais, nós não temos mais lugar no nosso púlpito para disciplina, para uma pregação de disciplina, para um momento em que o pastor ele repreende de uma forma veemente todo ato pecaminoso, e se necessário for até expulsa
aquele determinado malfeitor do meio da comunhão dos irmãos, para que haja um estado de compreensão, de santidade no seio do Senhor. E nos nossos dias não há mais espaço para tais atitudes. Logo de imediato, a igreja contemporânea, ela se usa de outros artifícios, ela dá um jeito de encontrar um pastor mais calmo, mais sereno, um pastor onde venha a trazer de uma forma mais branda uma compreensão, porque os dias são mudados, não há mais essa questão de você ser tão veemente com o pecado, mas não foi assim que a igreja de Corinto ela se comportou diante da repreensão do apóstolo Paulo. Pelo contrário, se você for ler no versículo anterior ao que nós lemos, no versículo 7, acompanhe comigo. E não somente com a chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos à saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim. O apóstolo Paulo repreendeu a igreja de Corinto com uma carta severa, e a igreja de Corinto, ela, muito pelo contrário, ao invés de expulsar, vamos dizer assim, o seu ancião, o seu fundador, a igreja de Corinto estava ansiosa, com muita saudade, com muito desejo de vê-lo de novo, com muito zelo pelo apóstolo. Ao invés da igreja dizer: pastor, o senhor está muito duro, o senhor está muito arcaico, mude um pouco mais, a igreja ela expulsou os falsos profetas, e o versículo 8 em diante, 10 em diante, até o 13 do capítulo 7 mesmo, vai dizer que Paulo está pedindo que a igreja traga de volta aquele que ele tinha referido ao textos atrás, que houvesse de expulsar do meio da comunhão dos irmãos. Parece que esse irmão estava agora ciente dos seus pecados, e esse irmão agora, o apóstolo Paulo, ele orienta que a igreja venha então trazer esse irmão de volta à comunhão. É assim que a igreja deve proceder. Ela deve, de uma forma criteriosa, de uma forma zelosa, repreender do seu meio todo tipo e ato de pecado. Todo pecado no seio da igreja precisa ser repreendido. Não podemos tolerar nenhum tipo de ação que venha manchar o corpo de Cristo. A igreja do Senhor, ela precisa se manter pura, e a igreja precisa compreender que uma mensagem dura, uma repreensão dura vindo do Senhor, a igreja ela precisa reconhecer, precisa buscar arrependimento, lugar de quebrantamento em seu coração, e com certeza os resultados serão para a glória de Deus. O versículo 10, na verdade, ainda continuando no versículo 9, o apóstolo Paulo ele vem dizer que a forma como ele repreende a igreja, ele vai colocar essa repreensão na conta de Deus. Veja só a continuidade do versículo 10. Pois foste contristados segundo Deus. Aqui não há menção de que o apóstolo Paulo ouviu uma voz sussurrando em seu ouvido, dizendo: olha, o que eu estou lhe dizendo aqui, eu estou ouvindo diretamente do Senhor. Não, mas pelas Sagradas Escrituras, pela continuação da revelação progressiva. Tudo que Paulo ensinava para a igreja era entendido-se que fazia parte de uma orientação direta do próprio Deus. Às vezes nós rejeitamos certas repreensões, conselhos dos nossos líderes e pastores, até por dizermos: mas quem é esse homem? Esse homem é apenas um homem carnal, comum como eu. O apóstolo Paulo aqui, ele coloca essa repreensão que ele direcionou aos coríntios na conta de Deus. Porque fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresse. Paulo está se isentando, colocando na conta de Deus. A confiança de que o apóstolo estava fazendo era pelo bem do zelo
da própria igreja de Cristo era tão grande que ele coloca essa repreensão que ele traz aos coríntios na conta de Deus. E aí no versículo posterior ele diz: porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento. Quando ouvimos a repreensão do Senhor, essa repreensão vai nos trazer contristamento, tristeza, e essa tristeza vai nos levar ao arrependimento. E aí o versículo diz: porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação. No versículo, aí ele vai fazer na verdade uma distinção entre a tristeza de Deus e a tristeza do mundo. Na continuação do versículo 10 ele vai dizer que a tristeza do mundo produz a morte. A tristeza do mundo produz a morte. É aquele tipo de tristeza que não nos leva ao arrependimento. Arrependimento aqui não é mero ato de dizer estou arrependido, eu me arrependi, mas é uma mudança de estado. A tristeza segundo o mundo produz a morte. É aquele tipo de tristeza que não vai te levar a lugar nenhum, que hoje você está em pecado, triste, arrependido e permanece no pecado. A tristeza segundo Deus, ela traz o arrependimento, o quebrantamento e o abandono do pecado, que é o arrependimento propriamente dito. Então, a tristeza segundo o mundo produz a morte, por quê? Porque não traz o arrependimento. A tristeza precisa ser acompanhada de arrependimento. O quebrantamento do nosso coração, ele precisa ser seguido de mudança. Pecamos? Pecamos. Estamos arrependidos? Tristes? Estamos. Precisamos mudar. Precisamos então tomarmos atitude. Veja, como mencionei alguns versículos em 1 Coríntios, os coríntios estavam, principalmente capítulo 7, versículo 1, estavam fazendo diversas perguntas ao apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está respondendo essas perguntas, até o ponto que o apóstolo Paulo, de tanto explicar essas questões, até mesmo fazer uma visita imediata, o apóstolo então ele resolve dar um basta. E nesse sentido aqui nós podemos observar algumas características do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ele tinha muito amor, muito zelo pelos irmãos em Coríntios. Irmãos, fazer uma visita naqueles dias não era algo como nós podemos fazer uma visita em Guaíra. Os irmãos aqui agora há pouco tempo foram para Guaíra em um casamento. Alguns foram e vieram no mesmo dia. Naquele tempo, a visita que Paulo faz, ele sai em direção da Macedônia, ele está em Éfeso, sai em direção da Macedônia para Corinto, por via terrestre. Foi o contexto do Império Romano que trouxe estradas para o período daquela época. Naquela época nem estrada se havia, meus irmãos. O zelo do apóstolo Paulo pelaquela igreja em se dirigir até eles, fazer uma visita breve e voltar até Éfeso, nos indica que o apóstolo Paulo ele tinha um zelo muito grande pela igreja. E o contexto da igreja de Corinto, essa igreja problemática, essa igreja que trazia dificuldade para o apóstolo, veja tamanho amor do apóstolo para com eles. O zelo que o apóstolo tinha em estar lhe ensinando, lhe respondendo as perguntas, as questões, lhe visitando, provavelmente 2 vezes. Isso nos quer dizer que o amor pelo apóstolo Paulo, essa carta que ele escreveu com duras palavras, não foi algo sem motivação de amor. O apóstolo tinha amor pela igreja de Corinto. O apóstolo estava querendo que a igreja fosse direcionada ao arrependimento. E ele vai dizer que tudo aquilo que ele fez, ele colocou na conta de Deus, porque era um zelo que ele tinha em querer ver a igreja de Corinto, mesmo com tantos problemas, sendo edificada. O apóstolo Paulo, ele insistia, ele respondeu diversas vezes, ele fez visitas, e ele não hesitou em repreender, porque ele queria que a igreja se arrependesse. É assim que nós devemos continuar no trabalho, nos nossos dias atuais também. Nós precisamos insistir, persistir em sempre levar a igreja ao arrependimento, toda a igreja, ao arrependimento, a busca constante pelo zelo da obra do Senhor. O apóstolo Paulo, ele fez estas coisas na igreja de Corinto. Por fim, para nós
arrematarmos, porque quando cuido não produziu isto mesmo em vós. Olha, olha o resultado dessa labuta que o apóstolo Paulo teve com a igreja de Corinto. Que segundo Deus foste contristados. Primeiramente ele vai, antes de mencionar, ele vai fazer aí de que os irmãos eles tiveram esse quebrantamento seguido de arrependimento. Ele vai dizer os resultados então. Que defesa! Olha como vocês agora conseguem me defender diante das falsas acusações. Que indignação! Agora vocês estão indignados com aquele irmão que estava no meio de vocês, fornicando com a sua madrasta. Que temor! Agora, que temor vocês têm agora diante de Deus? Que saudade! Agora veja só, eu estou distante de vocês, têm agora o prazer em reconhecer o meu apostolado. Que zelo! Agora que zelo vocês têm pela palavra do Senhor? Que vingança! Agora como vocês se portam agora? Que vidima, né? Que, como eu disse, essa palavra pode ser traduzida por vingança, o sinônimo dela é vingança. Mas que vontade agora de vocês têm agora de repreender esses falsos mestres, esses falsos apóstolos. Esses, meus irmãos, são alguns resultados de que quando nós ouvimos a palavra do Senhor e ao invés de nós nos rebelarmos contra as suas orientações, nós nos entristecemos diante de Deus, nós buscamos diante de Deus arrependimento e nós abandonamos então assim aqueles atos que nós outrora insistíamos em permanecer neles. Meus irmãos, assim eu espero que o Senhor conserve essa palavra em vossos corações e que em nossos dias nós tenhamos mais desejo em buscarmos diante do Senhor aquelas palavras em que o Senhor nos leva a enxergarmos em nós mesmos as nossas falhas e buscarmos diante do Senhor por mais zelo, por mais vontade de estarmos com o coração quebrantado diante do Senhor, buscando assim arrependimento. E com certeza os resultados, pode ser que não sejam esses aqui descritos, como que a igreja de Corinto teve pelo apóstolo Paulo, mas com certeza, meus irmãos, as escrituras nos dizem em diversas passagens que Deus ele não rejeita um coração quebrantado e contristado diante dele. O Senhor tem prazer naquele que se humilha diante dele. O Senhor tem prazer em exaltar. O Senhor tem prazer em que nós nos acheguemos diante dele, reconhecendo que ele é poderoso para nos levantar diante das circunstâncias, mas que nós possamos reconhecer que somos pecadores, que falhamos diariamente e que nós precisamos reconhecer esses atos essas nossas falhas. Os puritanos, eles tinham o ato de diariamente eles fazer uma revisão, principalmente Jonathan Edwards, de fazer uma revisão no final dos seus dias, buscando reconhecer qual eram as suas falhas durante todo o seu dia, onde eles tinham falhado, quais foram as suas atitudes, e no dia seguinte eles buscavam melhorar constantemente, dia após dia eles estavam revisando e buscando diante de Deus quebrantamento. Buscavam. Arrependimento e fé são atos que todo cristão deve buscar diante de Deus constantemente. Assim, meus irmãos, vamos orar e pedir que o Senhor nos guarde de todo mal. Senhor, muito obrigado por, em meio a um pouco tempo de estudo da Tua Palavra, nós podemos, Senhor, ouvir um pouco da Tua Palavra e pedimos que essa Palavra, Senhor, fale aos nossos corações, que nós venhamos guardá-la em nossos corações, que o Teu Espírito faça dela, Senhor, o escudo, Senhor, que precisamos para combater o pecado, que faça dela, Senhor, lâmpada para os nossos pés, para andarmos nesses caminhos que às vezes nos traz, Senhor, obstáculos, que faça também, Senhor, dela espada, Senhor, para combatermos o mal. Guarda-nos, Senhor, de todo o mal. Senhor, agora também peço que o Senhor nos dirija, Senhor, aos nossos lares seguro, e que nós venhamos, Senhor, outras vezes mais, até a sua volta, estarmos buscando, Senhor, nos reunir como igreja, Senhor, para te adorarmos. Faz essas coisas, faz por amor de ti mesmo, em nome de Jesus. Amém.